Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você está assistindo essa aula. Vamos dar continuidade ao nosso assunto a partir da página 372 até o final do capítulo 2. Bem, é, essa parte fala, a gente viu sobre a questão das características socioeconômicas da população brasileira, vimos a questão da distribuição de renda, a população economicamente ativa e a população não economicamente ativa. E agora vamos ver sobre algumas desigualdades brasileiras. A primeira desigualdade que a gente vê aqui é a desigualdade nas paisagens brasileiras, porque a questão econômica tem tudo a ver com as questões de estrutura, né? E o texto de vocês aqui fala que essa desigualdade social é um problema que afeta, né, as condições de vida dos brasileiros. E alguns contrastes surgem na paisagem. Quais são esses contrastes? A riqueza vive lado a lado da pobreza. E nessa imagem aqui que eu coloquei, que é a imagem que está no livro de vocês, na página 372, ela mostra exatamente isso, né? É uma fotografia da cidade de São Paulo em 2016, bem recente inclusive. O que é que mostra? É que cerca de 15 milhões de brasileiros vivem em condição de extrema pobreza. E olha a situação, olha a estrutura, né, das moradias. São pessoas que vivem, que não contavam com rede de esgoto, que não contavam com algumas estruturas, né, infraestrutura no local que vivem. E lado a lado, a gente vê quem? Exatamente uma pequena parcela da população que tem acesso às melhores condições de moradia, a moradias de alto padrão, né, carros e bens de luxo, consequentemente uma assistência médica melhor, educação. E ele fala que essas pessoas daqui, do outro lado, né, que estão em condições de precárias, né, a qualidade de vida, ela é bem atingida em todos os aspectos na questão, não só de educação e de infraestrutura, mas impacta a questão alimentar, que consequentemente impacta a saúde e, logicamente, eles vão precisar de alguns serviços que não vão estar de tão fácil acesso assim. A próxima desigualdade que a gente vai ver é a desigualdade de oportunidades. No caso aqui, a primeira, né, na questão da desigualdade, é o trabalho infantil. Como o texto de vocês diz, que as oportunidades de emprego e outras, elas não estão assim de uma forma bem igual, né, no país. E um desses exemplos é o trabalho infantil, que é uma realidade ainda no Brasil, onde crianças de 5 a 14 anos, né, ainda estão trabalhando. Mas aí vem aquela questão: o que é o trabalho infantil? É o trabalho de crianças entre 5 a 14 anos. Só que é uma forma de trabalho que dificulta o acesso dessas crianças à escola. Então não é só uma questão de ajuda os pais, faz um trabalho extra aqui, mas vai para a escola. Não, não se trata disso. É um trabalho em que faz com que ele não tenha condição de estabilizar a questão de trabalho e estudo, de estar nessa rotina, de ter que trabalhar e estudar e nem ter tempo para brincar e se divertir. Mas aí vem aquela questão. Por que eles fazem isso? Imagine você, um pai de família, tendo que sustentar sua família. A primeira coisa que ele pensa é em colocar os filhos para trabalhar, para ajudar no trabalho. Então é um pouco complicada essa situação, você julgar e dizer, mas deveria colocar na escola, deveria trabalharem sozinhos e deixar que os filhos brinquem e estudem. É bem complicado você dizer isso, quando você não está na situação. A questão é que tem que se haver um equilíbrio, né? Uma certa organização
da rotina para que tenha para que ele consiga, né, trabalhar e estudar, que é o principal, né? E então mas a gente vê aqui que um terceiro ponto na página 374 da questão da evasão escolar. O livro de vocês tem inclusive uma imagem, né, de uma escola onde você percebe baixo número de alunos. E aí você vê o que o texto fala sobre essa questão, que a evasão escolar, né, a defasagem, né, da frequência na escola, elas são agravadas pelo trabalho infantil, né, e agrava, né, compromete o futuro dessas crianças. Só que é o que a gente já havia falado. Aqui eu coloquei as principais causas da evasão escolar. Se a gente for ver, assim, nem tudo é pelo trabalho infantil. Tem a questão do trabalho infantil, a falta de transporte e também o desinteresse. Desinteresse por várias, vamos dizer assim, por várias justificativas ou explicações. Desinteresse porque eu passei o dia trabalhando e eu estou cansada, eu não tenho condição e me desinteressei para ir para a escola. Desinteresse, mesmo eu tendo condições de estudar, eu não tenho interesse em estudar. Isso acontece. E isso também é uma causa da evasão escolar. Então, não é só olhar e ver, é por causa do trabalho infantil. Não. A gente conhece pessoas que desistem, moram na cidade, tem tudo, mas desistem de estudar. E eu trouxe para vocês aqui, não está no livro de vocês, mas eu trouxe porque faz parte, um trechinho da LDB. A LDB é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. A lei, no artigo 2, né, artigo 2º, diz: a educação é dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, primeiro, de quem é o dever? Não é a criança tem direito de estudar, mas é dever da família, ou seja, a família tem obrigação de colocar na escola e manter na escola. A família e o Estado. Estado com E maiúsculo, não se trata de Estado do Piauí, Estado do Maranhão, não. O Estado é o poder público. Tem o dever juntamente com a família. Então, resumindo, nossos pais têm obrigação de nos colocar na escola e manter na escola. E aí ele diz, com a finalidade, para que eu estudo? Finalidade, o pleno desenvolvimento do educando, ou seja, o desenvolvimento do aluno, o preparo para exercer cidadania, como por exemplo o voto e outras questões como cidadão, e qualificar para o trabalho. Então, esse é o motivo de estudar, esse é o objetivo de estudar. Então, em relação à questão do trabalho infantil, por mais que seja essa situação, é uma situação que só quem sabe é quem está, né? Como a gente vê aqui na imagem, a menina descascando o quê? Macaxeira na zona rural, isso é uma situação de zona rural. E aqui na zona urbana, ó, o menino vendendo balinhas nos sinais, no trânsito. Então, mas lembrando que existem outros motivos, né? Como a gente pode ver aqui. E lembrando que o Estado tem que manter e a família também. É obrigação. Tem um outro trecho da lei que fala a questão de que o que acontece se os pais não colocarem os filhos na escola. Mas em outro momento poderemos falar disso, né? E aqui nós vamos ver. Sim, mas uma pessoa que mora na zona rural, como que ele vai estudar? Que ele não tem acesso à internet, ele não tem acesso a outras coisas, outros métodos, né? Mas aqui eu trouxe para vocês, que também não está no livro, mas eu trouxe para vocês verem que existem vários tipos
ou de modalidade do ensino no Brasil. No Brasil, em outros lugares tem outras modalidades. Quais são? A educação especial, que é bem mais assistida, né, para pessoas com deficiência. A educação profissional e tecnológica, que é aquele ensino que com o técnico, o ensino técnico é um ensino que eu já vou tanto aprender as matérias gerais, quanto ver as matérias de um curso técnico que eu queira. É uma modalidade de ensino. A educação de jovens e adultos, que é naquele formato EJA, né, que é aquele formato que você vê duas séries no ano. Tem a educação indígena, que ela é mais voltada para o povo indígena, mantendo as suas tradições, a sua língua. E a educação à distância. Sim, a educação à distância. E hoje também, lembrando que não tem, mas tem a educação no campo. Ou seja, exatamente para aquelas pessoas que moram na zona rural, que precisam trabalhar na roça e tal, para eles terem um momento de estudar, mas sempre levando as experiências dele do campo para a sala de aula. No momento deles, no horário em que eles podem. E também temos a educação à distância, que essa educação à distância ela pode ser de várias maneiras, assim, tanto faz através de videoaulas, como que a gente está fazendo agora, como pode ser só o envio de atividades. A educação à distância também é modalidade de ensino. Como a gente tem visto muita gente reclamando porque na videoaula você não se concentra, mas em outros lugares há muito tempo já é assim. Então, foi uma situação que nós somos colocados e vamos ter que nos adaptar. Porque quanto mais demorar a passar, nós vamos ter que ver outras maneiras. Já ouvi falar numa modalidade que estão pensando em criar, que é uma forma de intercalada, como se fosse assim, uma turma de 30, vai somente 5 alunos num dia para a aula, no outro dia vai mais 5, e assim os alunos veem as aulas bem rapidamente, mas só para não haver aglomeração, ele se distribui de 5 em 5. Em alguns lugares já estão pensando em fazer isso, né? Aqui a gente não pode falar nada ainda, porque no estado aqui, no Piauí, ainda não foi falado disso. Mas, então, vimos sobre essas questões das desigualdades, né? Tanto desigualdade de paisagem, quanto desigualdade na questão de oportunidade, né? Oportunidades de estudo, oportunidades de trabalho. E vimos também um pouquinho da questão do que é educação, para que serve, né? Qual o objetivo de estudar e as modalidades. Então, boas atividades para vocês. Na aula passada eu não enviei atividade. Então, de quando começou a quarentena, do dia 16 de março, eu enviei 4 atividades. Fui conferir lá, que eu não apago as mensagens, então fui conferir, enviei 4 atividades. Como não enviei na aula passada, vou enviar hoje atividades da aula passada e da aula de hoje. E vou marcar uma forma de receber essas atividades. Seja através do WhatsApp, por foto, ou pelo e-mail, ou vou marcar para pegar na escola. Ainda vou ver como vou fazer e vocês vão ser avisados disso. Então, até mais.